Agora na sua Inter TV Caiçara, o programa Papo Resenha. Apresentação Pedro Valentim. Fala pessoal de casa! Tá começando mais um Papo Resenha nessa quinta-feira, dia 4 de fevereiro de 2021. E sim, hoje o Papo Resenha recebe o professor e historiador Djalmir Arcanjo. Boa noite, professor. Seja bem-vindo ao nosso Papo Resenha. Boa noite a todos os ouvintes do Papo Resenha. Ouvintes e telespectadores. Ouvintes e telespectadores. Eita, gente. É o programa que vai ao mundo. É verdade, é o programa que vai... É um prazer que estar aqui. E eu que agradeço. Mais uma vez. O senhor veio na época que foi o Papo e Café. Pronto, que a gente fez, o Papo Café, e agora a gente tá com esse projeto novo que é o Papo Resenha. Eu costumo dizer que não é uma entrevista aqui, professor. Aqui a gente bate papo. Aqui vem os papos, a gente monta uma pauta, mas depois sai da pauta, e aí a gente vai fazendo isso. Lembrando que este podcast, ele é patrocinado por Diel Água e Gás. Precisou de água, de gás, a senhora dona de casa vai chamar o Diel, tá aparecendo o contato dele aí na tela, então é só você ligar e chamar. Hoje também nós estamos tendo aí o patrocínio também de supermercado Nossa Senhora da Conceição, que está nos patrocinando hoje aqui a batatinha pro professor comer. Opa! Papo meu! Até com Quadrado boa. Dá boa. Experimentava. Patrocinando aqui também a cervejinha, porque é um papo. Não, bebendo. Aqui a gente bebe, seja café, seja suco, seja cerveja, pitu. Aqui é o que o convidado pede, a gente vai e traz. Eu vou tomar um suco de Heineken. Um suco de Heineken, como diz o Tirulipa, o chá de boldo. Mas então, gente, você que está assistindo agora aqui pela página do Facebook da Inter TV Caiçara, e você que também está ouvindo pelo nosso podcast, nós estamos em todas as plataformas de podcast, você que só está ouvindo aí, você que está no Spotify, você que está no Google Podcast, Rádio Podcasts. Hoje, como eu lhe falei, o Papo Resenha é com o professor historiador Djalmir Arcanjo. Primeiramente, professor, eu quero saber, na nossa pauta hoje aqui, que eu preparei uma pauta, professor, por que você escolheu a história? Né? Porque você é professor de história, né? Isso. Mas por que você quis escolher a história, Djalmir? Tem coisas que às vezes você vai aprender tempo, e tem coisas que tem uma factualidade, né? O meu pai era um exímio contador de história, né? O saudoso poeta, o saudoso Rafael Arcanjo. E aí eu cresci ouvindo ele contar a história como se diz, nas bocas da noite, né? Lá na Várzea Comprida, lá em casa, onde ele ia, estava sempre contando histórias. E eu fui crescendo ouvindo essas histórias, e como eu dei sequência a continuar estudando, ia fazendo uma certa, né, empatia entre as histórias que eu via e algumas das histórias que você via em sala de aula, e aí você ia conduzindo ambas as histórias, mas o contar da história dele era uma coisa que fascinava. Qual era o tipo assim de contar de história que ele contava? Às vezes ele gostava de fazer pegadinha, ele contava muita história do Brasil, né? Do Brasil? A maneira dele, ele contava a maneira como ele registrou em poesias como foi que ele aprendeu a ler. Então, por aquilo você deduz no século XX como eram as escolas da época, né? Então isso a gente ouvia ele sempre contando, né? E aí ele contava a história do Brasil, né? E às vezes a gente pega até as histórias meias avessas que é programada em sala de aula, e às vezes ele contava de uma outra maneira. Que legal, rapaz. Dando um outro sentido àquelas histórias, né? Massa, muito massa. E aí eu fui crescendo com isso, não é? Ele era um exímio contra a ditadura de 64, né? Que foi inclusive o ano que eu nasci, e aí ele sempre era contra, fazia poesias contra, mostrando, tá entendendo? Aquela questão de morte,
mostrando a questão de cassações políticas. Sempre levantando essa bandeira, né? Então ele sempre... Como muitas pessoas daquela época, né? Que levantaram essa bandeira. E aquilo foi me suscitando curiosidades, né? E eu continuei estudando, aí veio o projeto Baixo Açu, né? Que, digamos assim, mesmo sem ele ter feito nada para estar, mas esteve, né, à frente. Tudo que acontecia, ele ia registrando em poesias, ele ia cantando, cantava nas feiras de Jucurutu, cantava nas feiras de São Rafael. Então, toda essa emblemática do projeto Baixo Açu, eu escutava em casa, né? Porque muita gente vinha reportagens, né? A antropóloga carioca Nazira Vargas, que escreveu belos trabalhos, convivia lá em casa praticamente diariamente, então essas histórias foram se acumulando, e aí quando eu terminei o ensino médio não tinha outro caminho para mim se não fosse a história, né? Eu estava verdade, isso é verdade, ligado até a medula da história, né? É verdade. Gente, você que está assistindo agora, você que está ouvindo, né, não vai poder ver, mas quem está assistindo, nós estamos entrevistando não, batendo um papo com o professor Djalmir Arcanjo. Inclusive, professor, aqui você está sendo o primeiro a inaugurar esse cenário novo, porque antigamente a gente fazia no pano verde. Sim. E aí agora é esse cenário aqui que a gente criou. Inclusive, todo convidado que vem aqui, professor, a gente pede para trazer uma lembrança. E eu queria saber se o senhor trouxe uma lembrança pra gente deixar aqui no nosso cenário. E é? É. Tem que ser agora? Pode ser. Eu estou trazendo como lembrança a história de São Rafael, né? A segunda edição do livro que eu publiquei em 2010 e reeditei agora em 2020. Top! Né? Está recente, atualizado, né? Todo atualizado pelos dados do IBGE e das outras coisas que aconteceram na história. Tem as coisas que são inéditas, está aqui. Coisas inéditas. A história de São Rafael, a história da cidade que o progresso naufragou, tem esse sugestivo nome porque a barragem, né, dizimou a cidade de São Rafael e nunca apresentou nenhum dado econômico para a cidade, para ajudar a desenvolver a cidade, né? Todas as fontes econômicas que tinham na antiga cidade sumiram, e repasso para você, portanto, a história de São Rafael, que tem à venda ainda esse livro. Eu agradeço, vai ficar aqui, não vai somente ficar aqui, né? A gente vai ler também. E o professor depois vai autografar aqui pro programa, né, professor? Isso. E, inclusive, eu tenho um outro aqui que eu já tá no nosso cenário, que é esse daqui, né, professor? Que eu ganhei da outra vez que o professor veio no programa Papo Café. Só que no Papo Café a gente não pedia nada, né? Esse daqui ele trouxe mesmo, porque ele me presenteou. Eu li, é um livro maravilhoso. E daqui a pouquinho o professor também vai falar desse livro aqui pra gente. Né, professor? Tá bom. Vamos já. Então eu vou deixar aqui esse e esse outro do lado aqui também, professor. Por quê? Porque o professor vai autografar o livro pra gente. Deixa eu colocar ele aqui em cima que fica melhor. Isso. Esse outro aqui. Professor Djalmir, me fala como era. O senhor que é historiador, o senhor conhece a história da antiga São Rafael. Como era viver ali naquela cidade antiga, a antiga São Rafael? Eu vivi, né, na minha adolescência, até o início da minha juventude. A vida era caracterizada como todas as cidades normais. Tinha a sua história de lazer, tinha a sua história de trabalho, né? A gente, como adolescente, fazia algumas atividades para ganhar algum tostão dentro daquilo, né? A função da gente era estudar, né? Mas a cidade vivia, né, da agricultura, da agropecuária, vivia da cheleta, do mármore, do carnaubal, né? Ainda tinha outras recursos econômicos, como a oiticica, na época era uma fruta que a fruta da oiticica servia para fazer cosméticos, essas coisas. Tudo isso fazia parte da história da cidade. Uma das maiores feiras do interior do Rio Grande do Norte era de São Rafael. Diziam que começava de manhã e terminava... Pelo fato de ser segunda-feira, então vinha gente de todas as vertentes
nesse setor, né? Muitas vezes a feira em si era na segunda, mas em virtude de questões de transporte, muitas vezes no sábado já começava o movimento das feiras. No sábado? Porque às vezes as pessoas vinham, por questões de transporte, vinham no sábado à noite. Caraca! Aí já, né, já tinha área de lazer, já utilizava, né, hospedaria, alimentação. Aí o domingo muitas vezes já começava, aquele pessoal da feira já começava a ir articulando sobre o que queria, sobre o que tinha, sobre o que estava precisando. Caraca! E quando entrava a segunda em si, era quando lá completava a feira, mas muitas vezes nas terças-feiras e até as quartas-feiras ainda saía caminhões abarrotados de, por exemplo, animais de corte, para ir para Mossoró, para Natal, para João Câmara. Na época ia muito produto para João Câmara. Porque na época tinha a linha ferroviária também, não era? Tinha a linha ferroviária, mas a linha ferroviária foi desativada no final dos anos 70. Dos anos 60, aliás. Eu, por exemplo, não alcancei mais. Meu avô foi maquinista, né? Valdenor. Eu acredito que era uma festa do jeito que era nos ônibus. Eu alcancei, né, tinha um ônibus que todo dia à noite, no início da noite, chegava em São Rafael vindo de Natal. E aquilo era uma festa lá na praça, né? E até rendia dinheiro para os adolescentes, aquele pessoal que trazia bagagens. Os adolescentes iam levando. Era quem ele ia deixar em casa. Não existia mototáxi, essas coisas existiam. Então, existia o jegue-táxi. Quem trazia uma bagagem a mais, menino, vamos ali. Todo mundo já sabia que ia ganhar uma gorjeta. Naquela época também não era todo mundo que tinha carro. Não, tinha pouco carro em São Rafael. Quando o pessoal de Manoeleira trouxe um Aero Willis, isso foi uma festa grande. Todo mundo que passava ali. Aero o quê? Aero Willis. Ixi, Maria, eu nem conheço. Vou pesquisar e vou colocar a foto aí. Um dia vi o Aero Willis, eu até citei. Opa. Olha, o Aero Willis, que eu me lembro na Rua Velha que tinha um Aero Willis, era São Manuel Lira. Seu Manuel Lira. Aí outra coisa, né? E aí as festas que acontecia, por exemplo, geralmente quem era menor não ia às festas se não fosse acompanhado por um menor. Na entrada pelo maior. Pelo de maior. Sim. Na entrada da festa, o de maior levava aquela pessoa, está comigo, então a festa, a responsabilidade era dele. Você não tinha negócio de você 9, 10 horas da noite. Vai ver hoje. Hoje não, porque por conta da pandemia. Mas vai ver hoje numa festa. Quando você chega lá, você não já tem uns pirraia, tudo bebendo, tudo. Pelo amor de Deus. Por exemplo, nas festas de carnavais que era no Mercaclube, as festas geralmente começavam cedo, né? 7 horas e pouco. E aí a gente, né, adolescente, não participava de carnaval, principalmente no meu caso, então a gente ficava lá nas portas do Mercaclube olhando, porque as portas eram de ferro. Era gradilhado, então você via e você ficava lá. Quando dava 9h30, 10 horas, aí chegava Chico do Lampião, Seu Dourado. Tá na hora de ir embora, menino. Não tinha contestação. Todo mundo tinha que ir embora. Os menores que estavam ali. Só iam embora assim, se não fosse. Caraca, o respeito, no né? No outro dia a família era comunicada. Caraca. E eu que tinha vindo da zona rural, era claro o recado meu: olha, você vai estudar. Se vier reclamação aqui, volta para casa. Então, sim, então na época, você, o seu pai e sua família, vocês moravam não na cidade. Não, vocês meu moravam pai nunca morou na cidade. Na cidade. Ele morou numa zona rural. Na zona rural, era na divisa de São Rafael e Jucurutu. Caraca. De cidade, o meu pai só morou em São Rafael Novo. Por conta então, peraí, então quer dizer que seu pai ainda alcançou essa São Rafael, a nova São Rafael? Morou aqui. Foi mesmo, né? Seu pai faleceu com quantos anos? 80. Foi. Ele veio pra cá em 83 e faleceu em 92. Caraca! 9 anos. Ele ainda viveu aqui. Né? Então, voltando à questão, tinha isso, né? 9 horas. Menino, tá na hora de ir embora. Pra casa. O mudo de Sandoval tomava conta da televisão lá na praça pública. Tinha uma televisão. Tinha uma. Peraí. Preta e branca. Uma televisão no meio da praça? Era no Curete, e tinha a abertura, fizeram uma abertura e tinha a televisão. Olha isso aí, gente. Coisas que. Ele tá falando isso, mas eu não alcancei. E eu vi isso no filme Cine Hollywood, que
que até eles contam a história da briga do cinema com a TV, que na época a TV era na praça, né? De tal hora a tal hora, né? Porque poucas pessoas tinham televisão na época. Não era por questão, no grau de pobreza ou riqueza que as pessoas atraíram muito, é por questão de tecnológica, né? O Brasil começou a produzir esses produtos no final dos anos 50. Então levava muito tempo naquela época para confeccionar esses produtos. Quando esses produtos eram confeccionados, primeiro eram vendidos para as capitais, para as grandes cidades, e depois era que ia para as cidades menores. Então, para chegar na cidade do Porto de São Rafael, então demorou muito. Então havia pouca televisão e tinha essa na praça. E o mudo de Sandoval era quem tomava de conta. Um mudo tomava de conta. Então, e todo mundo ficava, não tinha de ficar fazendo gracinha, atrapalhando, não. Ele percebia, por incrível que pareça, ele percebia, né? E quando chegava a hora de fechar a televisão, como era que ele fazia? Olhava pro relógio, aí fazia ibi, ibi, ibi. Todo mundo já sabia que era para ir embora. E fosse embora, porque se não fosse, quando você voltasse no outro dia, ele não deixava assistir, não. Ele, ibi, que já era. Quando ele fazia ibi, 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 pronto, já estava mandando, a gente já sabia que era para ir embora, que a gente queria voltar a assistir no outro dia, né? Caraca! O jogo da Copa de 78, eu assisti lá, nessa televisão, lá na praça. Meu Deus do céu, velho. Como é as coisas, né? Professor, hoje a nossa Web TV, ela recebeu um nome, ideia do amigo Wilson Souza, foi quem deu a ideia de fazer o nome dessa TV, que se chama InterTV Caiçara, homenageando São Rafael. Primeiro nome. Nos fale um pouco sobre essa transição de Caiçara para São Rafael. Como nós sabemos, os índios do Vale do Açu foi a maior resistência contra a exploração portuguesa nesse território, né? A Guerra dos Bárbaros, que eu chamo a Confederação dos Tapuias, porque quando você diz, até nisso a história, quando diz a Guerra dos Bárbaros, é como se fossem eles que tivessem feito a guerra. Os índios, né? Na verdade, os índios sofreram a guerra. Né? Então, quando a Guerra dos Bárbaros, que perdurou de 1687 até meados do século XVIII, 1726, 30, ainda tinha movimento desses conflitos, né? Então, quando finalizou-se, né, os portugueses venceram, e aí vem ocupar o vale, né, porque a nível de estado, os índios também deram trabalho para os portugueses aportar em Natal, né? Mas quando eles conseguiram, aí o pessoal começou a querer atingir outras regiões. Aí eles perceberam que eles precisavam povoar essas regiões para evitar invasões. Apesar de que eles também eram invasores, né? Mas como nós sabemos, os franceses invadiram, os holandeses, né? Na visão portuguesa, que eles invadiram, que os portugueses também invadiram. Mas eles ficaram com o dono. Então aí eles começaram precisamos povoar o interior do Rio Grande, que não era povoado até, para oficializar o domínio. Então, em 1656, foi dado o início de sair para o interior. Mas o interior era onde, ali da região de Santa Maria, aquela região, já era considerado interior, né? Então, já. Você saía de Natal, aí essas áreas foram sendo invadidas, colonizadas pelos portugueses. E aí, em 1756, eles aportaram no Vale, né? E na área geográfica de São Rafael, que foi chamada de Caiçara, porque o capitão João Francisco da Costa, com certeza, comandava uma área militar, né? Para chegar à região, tornou-se, digamos assim, o primeiro fazendeiro, né? Então ele pegou uma paliçada indígena, uma área cercada pelos índios, e fez a fazenda ali dentro. E daí recebeu o nome Caiçara, porque Caiçara quer dizer entre cercos. Entre cercos. Então ele deu o nome de Caiçara. E assim Caiçara foi evoluindo nesse diapasão.
Até que por volta de 1840, 45, o Frei Capuchinho, né, Serafim de Catânia, que com certeza era quem rezava as missas por essa região, resolveu mudar o nome, né, de Caiçara para São Rafael. Mas não tem nenhum registro, ou não foi encontrado, por que ele deu o nome de São Rafael. Poderia ser qualquer nome, mas por que foi São Rafael não se sabe. A minha curiosidade histórica é que, como outubro é o mês de São Rafael, pode ter dado por causa disso, pode ter sido, mas ele não deixou nada escrito. Simplesmente mudou de nome. E o mais curioso é que a população de Caiçara não queria o nome de São Rafael. Só chamava São Rafael quando o padre vinha celebrar uma missa. Quando o padre dava as costas, todo mundo só chamava de Caiçara. Nossa, velho. Então, existe comentário de que, às vezes, quando as pessoas estavam com ele, inadativamente, aí chamava Caiçara. E disse que ele dava, no jargão popular, um batido do diabo. Eita. Não é Caiçara, é São Rafael. Caraca! Então, a geração do século XIX quase não conviveu com o nome São Rafael, só usava na frente do padre. Então agora, quando veio as gerações do século XX, então eles já adotaram São Rafael e não teve mais. E professor, é verdade que o Rio Grande do Norte é o único estado que não existe mais população ou povoado, sei indígena. Lá, indígena. O Piauí também não há. O Piauí também não há mais. Os últimos índios aqui foram dizimados na guerra, na Confederação dos Tapuias. Tá entendendo? Na guerra oficialmente chamada de Guerra dos Bárbaros. Não só foi na guerra em si, mas os portugueses criaram os mecanismos que no decorrer do tempo eles foram matando os próprios índios, né? Eles mataram até os aliados, porque teve os potiguaras que moravam no litoral, eles não queriam participar da guerra. Então os portugueses pegavam as famílias desses índios, fazia como refém e dizia a eles: só solte sua família se você for lutar. Se voltar vivo, tem sua família. Se não voltar, você não tem mais sua família de volta. Então, aí muitos índios lutaram ao lado dos portugueses. Caraca. Por causa dessa safadeza toda, né? Então, no decorrer, quando somente a guerra, houve até uma chamada dita paz da guerra e tal, criaram uns aldeamentos indígenas para botar os índios. E desses aldeamentos, os índios foram sendo assassinados. Eles dizem que foram sumindo, mas eles foram assassinados, que o índio vivia aqui milhares de anos, ele não ia sair daqui, né? Foram poucos os que conseguiram fugir dessas aldeias, que no meu próximo livro, que eu estou tratando de história do Brasil, eu chamo de prisões e não de aldeias, né? Então os índios eram levados, ficavam nessas aldeias e das aldeias eles desapareceram, ou seja, foram assassinados. Até os aliados dos portugueses, eles com certeza mataram, né? Porque não sobrou mais índio no decorrer da história. Então, você que está nos assistindo agora, nós estamos batendo um papo resenha com o professor Dejalmir Arcanjo, professor e historiador. Nós vamos para um breve intervalo, rapidez mesmo. Mas não saia daí, vai compartilhando a live, vai mandando mensagem, que a gente vai aqui solene e agradecendo o carinho de todo mundo que está assistindo a gente. Daqui a pouco a gente volta, só um intervalozinho, rapidez, e a gente volta com mais professor Dejalmir Arcanjo. A funkeira ouve rebolando, o roqueiro ouve gritando, o Ricardão ouve no armário, o surfista no balneário, a tchete ouve toda hora, o estudante até na escola, o garotão ouve no chuveiro e a gatinha, o tempo inteiro. Rádio, todo mundo ouve. Nossa FM! Alô, meu amigo, alô, minha amiga! Ó o gás! Tá precisando de água ou gás em São Rafael? Então liga pro Diel! 98808-8809 e 98787-7244. Diel tem entrega rápida, preço bom, qualidade, o melhor atendimento e agilidade na entrega. Então, se a água ou o gás faltar, liga aí que Diel manda deixar.
Diel Água e Gás tem equipe treinada para atender você com competência e segurança. E atenção, atenção, escuta só. Comprando gás de cozinha, você ganha um pano de prato. Isso mesmo! Ganhe um pano de prato na compra do gás de cozinha. Diel Água e Gás é distribuidor autorizado Liquigás. É muito mais qualidade e credibilidade. Alô, seu João. Alô, Dona Maria. Diel tem o melhor preço todo dia. Ligue agora, 98808-8809 e 98787-7244. Diel Água e Gás. Esse é diferente, meu patrão. Eita, menino, já estamos de volta depois desse intervalo aí. Estamos de volta aqui com o Papo Resenha, aonde nós estamos batendo um papo com o professor e historiador, professor Djalmir Arcanjo. Inclusive que daqui a pouco ele vai estar falando, ele vai falar daqui a pouco desses 2 livros. Esse daqui eu já tinha. Esse daqui, Laços da Poesia Popular, né? E esse outro que ele trouxe aqui pra gente, que vai ficar no nosso cenário também, né? Que é a história da cidade que o progresso naufragou. São Rafael. São Rafael. Então daqui a pouco o professor vai falar desses 2 livros. Lembrando que, mais uma vez a você, que esse podcast e este programa é patrocinado por Diel Água e Gás, a senhora dona de casa aí de São Rafael, que precisa de água, precisa daquele botijão de água ou precisa daquele gás de cozinha, chama o Diel. Profissionais qualificados, a entrega mais rápida de São Rafael, só quem tem é Diel. O número tá aparecendo aí embaixo né, deste programa agora. Professor Djalmir, a gente falou sobre São Rafael, falamos sobre Níveis, falamos sobre Caiçara. Mas deixa eu te perguntar aqui. A gente não falou muito disso não, mas como o senhor falou assim, naquela época não tinha muito veículos, né? E o meio de transporte do povo daquela época era o quê? Era o IJEGS? Era um dos principais meios de transporte. Havia alguns transportes na cidade e existia os transportes que faziam as ligações nas feiras, né? Os transportes das feiras. Agora, naquele tempo, carros de passeio eram muito poucos. Mas já existia o posto, né? Que era o posto de Chico Vicente. Já existia. Já existia. Porque... Eu acho que então ele não vendia muito não naquele tempo não, né? Olha, vendia... Rapaz... Talvez existe. Quem tinha carro naquela época, a prefeitura tinha algum. Seu Maneleira tinha. Acho que Maurílio Eufrásio também tinha. Acho que seu Chico Vicente também. O Marcos Soares. Contava nos dedos, viu, as pessoas que tinham? Era. Seu José Pinheiro. Eram as pessoas que tinham meio de transporte. Nos fale. Quem foi o Coronel Luiz de Barros? Luiz de Barros veio morar ali onde hoje mora a pessoa que a gente conhece por Mendeol. Sim. Em 1902. Ele veio. Quando ele veio para ali, dessas pessoas socialmente com a economia bem mais abastada, foi assim um dos primeiros a querer olhar para melhorar as coisas de São Rafael. Além dele também a família Macedo. Tá certo? Os Macedo na época era seu Juvenia, seu Matias. Eram as pessoas, a família Macedo em si e o Coronel Luiz de Barros foi quem começaram. Por exemplo, não havia cemitério em São Rafael. O Coronel Luiz de Barros foi quem chamou o pessoal para, olha, vamos fazer o cemitério. Em 1907 deu início, né? A primeira feira de São Rafael foi em 1911, ele também deu um grande incentivo, né? Para, olha, quem tiver algum produto para vender, leva para vender. Que legal, velho. A agência dos Correios, né? Foi ele também quem batalhou para vir para São Rafael em 1917. Caraca, para você ver, né? Naquela época, então, já existia um pensamento de dizer assim, eu quero ver a melhoria deste lugar.
né? E aí o coronel, inclusive hoje até a escola onde o professor também ensina, que também leva o nome, né? Que é o coronel... O Coronel Luiz Barros é a escola lá da Solidade. A escola da Solidade. Ali é o Tristão de Barros, que é filho do Coronel Luiz Barros. Então peraí, então quer dizer que o Tristão de Barros era filho do Coronel Luiz de Barros? Caraca, velho. E também tem o Francisco de Assis, né? Que foi prefeito. Francisco de Assis foi prefeito de São Rafael também, né? Por 3 meses. Por 3 meses? Que ele veio a falecer depois. Porque... com a renúncia de Dr. Antônio, né, em junho de 73, aí o Francisco de Assis assumiu no dia 30 de junho. E no dia 15 de setembro faleceu, né, num acidente automobilístico como prefeito. Véio. Vinha de Angicos e ali no Caraú de Dentro, um pouco mais acima, o carro virou e ele morreu. Então ele só foi prefeito por uns 3 meses e poucos dias. Mas, professor Djalmi, vamos lá. Vamos falar dos livros agora. Daqui a pouco o professor vai autografar isso daqui. O primeiro foi esse. Isso aqui é 2010. Agora essa reedição aqui é de 2020. Já está atualizado. Inclusive 2020 está atualizado. Então quem lê o livro vai ver aqui tudo, questão de números. Tá atualizado, todo atualizado o livro do professor Djalmi Arcanjo. E como foi, professor, a ideia para escrever esse livro? Eu já vivia, né? A história de São Rafael eu já vivia dentro de sala de aula há algum tempo, porque sempre que, como professor de história, eu contextualizava a nossa cidade quando pegava um espaço nas aulas. E aí, no ano de 2000, eu fui coordenador da Semana Cultural, lembra? Nessa época. Lembro. Todo ano, geralmente na semana de setembro, do dia 7, tinha a chamada Semana Cultural, que foi idealizada pelo padre Pelônio, que era o diretor do Francisco. Mas todas as escolas municipais, estaduais e particulares participavam, né? Todas em conjunto. Se fazia uma temática e nessa temática cada uma ficava com um contexto. E aí, como eu era o coordenador dessa semana, e o tema desse ano era São Rafael, uma cultura e 2 histórias, né? Eu sugeri para o padre e ele permitiu levar para quando... Sempre havia reunião para discutir os temas e esse tema foi para aí, eu fui quem delineei como seria trabalhado, né? Então, quando eu ao fazer essa parte, eu já fiquei praticamente com os capítulos em mente, né? Porque eu abordei o tempo de Caiçara, né? Aquela questão toda de São Rafael, a partir de 1845, que era povoado. Foi povoado até 1938, passou a ser vila, né? E 10 anos depois passou a ser cidade. Então eu ia fazendo essas temáticas nesse sentido. Aí vem a questão da barragem, né? Então, como eu mesmo fui quem fiz toda essa montagem, eu fiquei com aquele material, né? E os capítulos desse livro seguem uma certa lógica daquela exposição de 2000, né? E nesse livro aqui, o pessoal que adquirir esse livro, tem o que tanto aqui? De história? Sim. Tem 320 páginas de história, desde a colonização portuguesa até a atualidade, né? Desde a guerra dos bárbaros, né? A Confederação dos Cariris, até 2019, coisas relacionadas a São Rafael. E esse daqui? Laços da Poesia. Pronto, Laços da Poesia Popular é um livro de poesias comentadas, né? Eu faço... Tem algum tema e eu faço poesia seguindo até o meu pai costumava fazer isso e eu faço. Eu vou para alguma coisa de escola, aí eu escrevo o que foi que aconteceu ali, aí eu vou registrando, né? Quando a torre caiu,
Um dia eu fui lá e fiz uma poesia, cheguei lá e fiz olhando para onde era o vazio da torre. Então, tá entendendo? Então as poesias vão aparecendo assim, aí eu vou fazendo, vou guardando, aí assim, quando tinha um certo número, dava para fazer um livro, eu montei Laços da Poesia Popular, porque a poesia tem muitas vertentes, né? Segue muitos caminhos. Você faz uma poesia sobre São Rafael, de repente ela se encaixa sobre muitos outros lugares, e assim é o livro, né? Todos são com poesias reais, né? Como meu pai, nós dois, eu e ele, nunca tivemos a prática de fazer ficção. Meu pai sempre fazia sobre contextualidades reais, algo acontecendo, e ele fazia, e eu continuo seguindo essa mesma lógica. São 24 poemas aqui, né? Uhum. Eu contei 24 poemas. É um livro maravilhoso. E as pessoas que quiserem adquirir esse livro, professor, tem algum e-mail, algum número que podem entrar em contato? Quem me acompanha nas redes sociais, todos os contatos querendo, inclusive os 2 livros ainda tem à venda. Eu faço até uma promoção. Promoção para você que está assistindo o programa Papo Resenha. Você chegar lá e dizer: professor, eu vi os 2 livros seus lá no programa Papo Resenha com Pedro Valentim e tal, eu quero comprar. O professor já vai dar um desconto aí para vocês. Com o livro sobre a história de São Rafael é R$40 e o livro de poesia R$20. Mas comprando os 2, aí tem um desconto de R$10. Olha aí, tá. Ó, R$10 já. Os 2 comprando R$10 já é um dinheirinho pra você tomar aí, uma cervejinha, um negocinho aí. Então tem muita história no livro de São Rafael, tem muita poesia também, porque eu caracterizo, né? O meu pai caracterizou muito. Por exemplo, na Nova Cidade, quando meu pai veio morar, eu publiquei em 99 o livro Poética Veia Profética, que é só com as poesias que ele fez, que ainda estava inédito quando ele faleceu. Então são todas registrando os acontecimentos quando o povo de São Rafael veio para cá. Quando saiu da antiga São Rafael para nova. Quando veio para cá, né? Aí ele conta, ele vai acompanhando o que houve, ia narrando, né? Que legal, velho. Eu fico imaginando se naquela época já existisse um podcast da vida desse, né? O cara, porque hoje quem faz podcast pode fazer, tipo, um podcast aqui, como a gente tá fazendo, que é um podcast de bate-papo, de entrevista, tem podcast de jornalismo, tem podcast que conta, que eles preparam uma série, que é tipo, vamos supor, como o professor tá falando, vou fazer um documentário só em áudio. Então aí a pessoa sai, vai nas casas das pessoas, vai entrevistando, vai montando aquilo ali e vira um podcast, um episódio, né? Ele vira um episódio. E é o que a gente hoje faz, né? Hoje nós estamos aqui com o professor Djalmi, já é o quê? Hoje já é o 4º programa do mês de fevereiro, Então é o 4º episódio do Papo Resenha, que é um bate-papo, não é entrevista. O prefeito Reno esteve aqui, conversou com a gente e disse: eu gostei do programa porque não é entrevista, não é aquela coisa formal. Não, eu gosto de convidar o meu convidado, de vir aqui, de beber. A gente sempre pergunta se quer um suco, uma bebida, alguma coisa. A gente faz um negócio para bater um papo, passar o tempo aqui conversando, e o pessoal que tá em casa nos assistindo e conhecendo muito, né, da história. Inclusive, professor Djalmi, você foi uma das pessoas que foram bem pedidas para estar no Papo Resenha. Porque quando você teve a primeira vez lá no Papo Café, o pessoal, pô, que legal, professor Djalmi, pá, que legal, pá. E aí o pessoal já, e aí, quando é que vai ter o professor Djalmi? Quando é que vai ter o professor Djalmi? E aí a gente trouxe o professor Djalmi, por quê? Porque vocês pediram, né? Inclusive esse mês de fevereiro tá um programa sensacional. O mês todinho. Hoje, professor Djalmi. Na próxima quinta nós vamos ter Vanderline, né? Vamos ter Vanderline já na próxima quinta. Na outra quinta... Artista e tanto. Artista plástico, desenhista, maravilhoso. Na outra quinta nós vamos ter um amigo meu, chamado Lohan Lima. Me esqueci o estado que ele... de Alagoas. Vai estar com a gente, mas ele vai estar via vídeo chamada.
né? Vai estar via videochamada com a gente daqui e ele de lá. E finalizando, que vai ser a última quinta do mês, nós vamos estar com o Lucas Santos, sanfoneiro aqui. Então o mês de fevereiro tá top mesmo, o bate-papo aqui do Papo Resenha. Professor Djalmin, o que me resta agora é lhe agradecer demais, mais uma vez, de você ter vindo aqui. Inclusive, peraí, calma, deixa eu pegar minha caneta, porque você vai... E antes de finalizar, antes de eu dar o agradecimento, eu quero que o professor finalize com a poesia, pode ser? Uma poesia? Pode ser? Eu queria finalizar com a poesia. O professor vai autografar para o programa Papo Resenha este livro maravilhoso, né? E desde já, enquanto ele está autografando, eu quero agradecer de coração o convite, essa ideia do Papo Resenha, que vocês estão acompanhando, vocês estão gostando. Toda quinta-feira, a partir das 7 horas da noite, nós temos esse programa. E que bom que vocês estão gostando. Eu vejo o feedback de vocês, todo mundo comentando, todo mundo compartilhando. E a única coisa que me resta é agradecer do fundo do meu coração a cada um de vocês que nos assiste, que nos ouve este programa. E agradecer... Oh, menino, olha aí. Olha aí, olha. Autografado, viu? Tem que respeitar o Papo Resenha, viu? Por muito, muito tempo. Professor... E aí as pessoas que vêm aqui, às vezes, ficam esperando antes de começar o programa, pode pegar, dar uma olhadinha na poesia. Claro! Na história. O bom é que tá aqui, então ele fica aqui no nosso cenário. Ele vai ficar aqui e as pessoas que... eu quero ler o livro... Vai dando uma leitura aí, vai papapá. Eu vou levar. Não, levar não. Aqui fica aqui. Professor, desde já eu quero lhe agradecer mais uma vez. Obrigado por ter vindo. Muito obrigado também. As portas sempre vão estar abertas para o senhor, para as ideias. E quando quiser vir, é só chegar aqui e falar. Tá bom. E agora nós vamos finalizar com a poesia do professor Djalmin, né? Contextualizando a poesia, eu vou mostrar essa questão de escrever poesias em histórias reais. Eu vou mostrar uma que o meu pai fez quando chegou aqui e eu mostro a outra da minha autoria, né? Nas eleições de 86, São Rafael estava uma situação muito grave, né? Foi quando o pessoal chegou aqui. Os recursos econômicos que trouxe já no fim, né? Mas aí veio a campanha, você sabe, né? Política tem aquele chamamento de paixão. Aí o meu pai fez um poema assim: sou homem que entendo, conheço bem meu papel. Quando é tempo de política, queimo petróleo a granel. Por isso muitos têm queixa da língua de Rafael. Eu queria ter conhecido seu pai, cara. Pois mas ele gostava de situar. Então, por isso aí, então, olha, ele fez um poema desse, né, há 30 anos e veja que se você for refletir, é o que tá acontecendo hoje. Então eu vou encerrar com a última estrofe do poema que está no livro Laços da Poesia Popular. Da poesia, viu, pessoal? O tombo da torre. Quando a torre caiu no dia de 15 para 16 de dezembro de 2010. E aí eu fui à prainha 11 de janeiro. Eu já sabia, então eu fui, quando eu cheguei lá no vazio, aí eu fiz o poema lá mesmo, assim, olhando o tombo da torre. E a última estrofe diz assim: findo esta agonia desolado, mas por séculos será lembrado este mês. Quem viu a torre pela sua última vez, da história és um privilegiado. Pela memória de um povo envergonhado, sintetizo esse fim sem altivez. Nossos agentes públicos de décadas sintam-se agraciados. Na cidade, pelos asfaltos esburacados, pela destruição da prainha e pela derrocada da torre. Nada disto vos comoves, pois tudo isto foi obra de vocês.
Eu espero que também seja mais uma reflexão, né? Para as nossas coisas que acontecem em São Rafael, né? Gente, eu fico muito feliz de conhecer e de ter amizade com o professor Djalmir, porque aqui é uma lenda, né? É uma lenda viva da nossa cidade, uma pessoa maravilhosa, uma pessoa... eu não sei nem o que falar, sabe? Mas a pessoa que quer conhecer mais sobre São Rafael tem que sentar e conversar. Um papo desse aí tem que ser um papo assim, mais de 5 horas pra pois gente. É, com certeza. Passar o dia todo. Passar o dia todo conversando. E quem não tiver a oportunidade de fazer isso, é só entrar em contato comigo e adquirir a história de São Rafael, que você justamente vai pegar uma boa compilação dos seu fatos. Facebook, como é que é seu Facebook? Ou você quer deixar número, se alguém quiser? Meu fone Zap é o 988159343. No meu Face, acho que é Djalmir Arcanjo, @hotmail.com. Djalmir Arcanjo. Então, professor, mais uma vez, muito obrigado. Se o senhor quiser deixar alguma mensagem para os nossos internautas, nossos telespectadores, nossos ouvintes, os microfones estão abertos. É um prazer estar mais uma vez aqui. Estou sempre satisfeito a falar das coisas de nossa cidade e espero que os ouvintes também tenham gostado do papo, das histórias que eu contei, já conhecidas pelo meu livro Por Outra Maneira, não é? Mas eu agradeço muito a todos vocês. Os meus trabalhos sempre tem saída, não é? Eu gosto da autocrítica, eu gosto de ouvir quando as pessoas adquirem o trabalho para se manifestar, e até aqui os meus trabalhos sempre têm uma boa autocrítica. Muito obrigado a todos e estamos aí e sempre contribuindo para as coisas da história de São Rafael, a nossa cidade. Bom, muito obrigado. E cuidem-se e usem máscara. Usem máscara. Vamos superar essa pandemia. Se Deus quiser, E só finalizando também colocando, né, que o meu próximo livro é sobre história do Brasil, é uma crítica à história do Brasil, a maneira como a história é contada nos livros didáticos. Eu estou fazendo uma crítica sobre isso. E estou finalizando esse mês o livro. Não já finalizei antes por causa da pandemia, né? Ela atrasou tudo. E eu estou dando 31 de janeiro como para pegar os últimos dados da pandemia, né? Porque... Então nesse livro vai estar falando também sobre a pandemia. O meu livro já estava pronto, então eu tive que abrir para escrever um capítulo só sobre a Covid. Né? Aí, como a história... As duas pandemias anteriores registradas, né? A peste negra de 1347, eu também caracterizo, e a gripe espanhola de 1918, né? E junto com ela, a pandemia do Covid, né? Eu vou pincelar o cenário internacional, no estoque de onde ela veio e quando começou a atingir, e aí uma parte sobre o Brasil, parte sobre o Rio Grande do Norte, e uma parte sobre a nossa cidade de São Rafael. Que legal, velho. Nossa. Então eu vou usar, como ninguém sabe quando essa pandemia vai acabar, eu vou pegar os dados até 31 de janeiro. Então aí praticamente na primeira semana de fevereiro eu fecho o livro para ir à carta de edição. Então já fica o convite para fazer o lançamento aqui no Papo Resenha. Pois é, porque eu já vou querer esse livro para ler. Então, tipo assim, já tá convidado, mais do que convidado. Chegou o livro, já sei. Vou lá pro Papo Resenha, nós vamos falar deste livro. Também, né? Já vai ficar aqui já pra próxima pauta. Pois é. A sua vinda, viu, professor? Vocês vão ver muitas coisas nesse livro de história que vocês nunca viram. Sério, professor? Em livro de história e nem na história do Brasil, nos livros didáticos, em nenhum momento. Muita coisa vai estar que nunca se viu contada nas salas de aulas. Eu estou buscando muita coisa para mostrar de forma reflexiva, tá? Que não é obrigado a botar tudo, porque um livro nunca tem a história toda. Né? Há sempre uma parte. Claro. Mas muita coisa da nossa história que a gente deveria ter um afinco a mais e a gente não tem.
como por exemplo a história da nossa cidade, dos nossos estados. A gente fica estudando os Estados Unidos, a Europa, e a gente pouco sabe, né? Pouco sabe. Então eu estou fazendo uma crítica em cima disso, e no livro é sobre a história do Brasil, mas num contexto entre a história do Rio Grande do Norte, entre a história de São Rafael, na minha concepção, os livros didáticos eram para ser assim, né? O livro que vinha para o Rio Grande do Norte tem ênfase na história do Rio Grande do Norte, na geografia como tal, e assim em todos os estados. Depois de uma série qualquer você incluiria a temática junto, mas é um contrassenso, né? Você estudar a história no Rio Grande do Norte e não estudar afincamente a história do Rio Grande do Norte, não é? A história das nossas cidades a gente pouco sabe, porque, para se ter uma ideia, o Rio Grande do Norte tem 167 municípios, mas são pouquíssimas cidades que têm sua história contada em livro, né? Realmente, isso ou seja, é uma ausência, né, dos governantes, de todo o setor que lida com essas coisas, de colocar a história de São Rafael, na história de São Rafael, do Itajá, de Açu, Jucurutu. É muito importante para as nossas próximas gerações. Então a história do Rio Grande do Norte em si viria assim, né? Porque lembrar, a história do Rio Grande do Norte, ela não existe no Rio Grande do Norte separado, ela existe por causa da história dos municípios, né? Existe a história de Natal, existe a de Macaíba, todas essas são a história do Rio Grande do Norte. Então quando você pega, você vê que todas elas acontecem no Rio Grande do Norte, mas numa área geográfica delimitada, por município. Então isso deveria estar nas escolas, né? Todas elas. Então o meu livro, que será publicado esse ano próximo. Já está convidado para vir? Já vai. É nesse contexto que eu preparei. Então, gente, obrigado por você que ficou conectado com a gente, você que ficou aqui nesse Papo Resenha. Muito obrigado mesmo, até o final. Cheirão para vocês. E quinta-feira que vem, nós estamos aqui, batendo um papo com o artista plástico Vanderline Freitas. Lembrando que na próxima quinta, dia 11, na próxima quinta, o Papo Resenha, como de costume, todo mundo sabe, começa às 7 horas da noite. Mas por motivos que eu vou estar fazendo um show, então o programa vai começar às 17h30, às 5h30 da tarde, certo? Então 5h30 da tarde, o Papo Resenha tá no ar com o nosso querido amigo, artista plástico Vanderline Freitas. Então eu conto com a audiência de vocês. Valeu, obrigado, professor. Valeu, obrigado e boa noite. Boa noite, valeu, Qualquer pessoal. Qualquer coisa, estamos aqui. É verdade. Tchau, tchau. Tchau.